Gente, saiu o resultado do PISA, que é um exame para avaliar alunos de 15 e 16 anos de vários países. É um exame padrão. 80 países pertencentes ou parceiros da OCDE. OCDE. E o Brasil foi especialmente mal. Mesmo para a galera de escola privada, tá, gente? Escola particular. Vamos ver o resultado total aqui. Eu peguei essa matéria aqui da BBC em português, porque tem uns quadrinhos ilustrativos. O Brasil sempre foi mal, mas nesse ele foi pior. O Brasil teve 82 pontos a que a média em menos. ciência, com um resultado de 403. 65º na matemática. Aí a gente vem aqui... 52º em leitura e interpretação. 62º em ciência. E 62º em ciência. Bizarríssimo, cara. Tipo assim, acho que ciência também é uma consequência da leitura, né? Não tem como você ter fraca leitura e um bom desempenho em outras disciplinas. Não, mas mesmo em ciência, acho que é menos de leitura em ciência, porque ciência é mais sala de aula mesmo. Mas se você não entende o que você lê, você não vai entender nada. Tudo vem aqui, tudo passa por leitura, né? Tudo passa. A gente tá muito ruim em leitura. E o lance é que é uma dificuldade de resolução de problemas. Isso daqui não é a capacidade de passar no vestibular. Isso aqui é a capacidade de entender o mundo e resolver problemas. E, cara, isso aqui explica muita coisa da nossa realidade, sabe? Não só explica, como é consequência direta do que a gente vive também, né? É muito complexo isso. Não, eu acho que o Brasil voltou agora, se não me engano, a ser, nominalmente, tá, gente? Esses números não são bons, mas voltou a ser nominalmente a nona economia do mundo em PIB. Por conta da variação cambial, tá, gente? Provavelmente. E a gente marca, em leitura, 12º lugar. Que 10º, bem? 52º. 52º lugar, desculpa. Vamos lá, gente. Eu fui dar uma olhada em algumas coisas aqui, que eu quero discutir com vocês, antes da gente ficar boca aberta com esse treco, porque a gente já ficou. Tem a questão de leitura de livro também. Tem uma estatística, tá? E essas estatísticas não são perfeitas. E eu peguei aqui, obviamente, um lugar que tem um gráficozinho, que é sempre melhor para ilustrar. Leitura anual de livro per capita. Vocês não estão vendo aqui que pode estar pequeno? O Brasil está em 2,5. 2,5 livros por ano, em média por pessoa. 2,5 livros. 2,5 livros. Os Estados Unidos, 12. Se a gente pega Portugal, 8,5. E Coreia do Sul, 11. Esses números não são perfeitos, porque eles estão pegando estatísticas que os governos dos países dão. E o que eles consideram livros lidos, obviamente varia dependendo da metodologia, né? Pode ter um lugar aqui que considera, tipo, graphic novel, tipo... Gibi. Seria novela gráfica, quadrinhos, como um livro, se você for ler. Não estou tirando o mérito disso, tem graphic novels muito boas, que são trabalhos muito profundos, mas normalmente são coisas que você lê em 1 hora. E também pode ter lugar aqui que considera audiobook também. Eu não sei como é que tá... isso separado, mas você tem uma ideia. A gente tem uma noção clara que se você for brasileiro, de que o Brasil de fato lê menos que os outros. Outra estatística que eu vi aqui também que eu quero comparar, e de novo eu peguei essa que tem o quadrinho para ficar bonito, que é isso daqui, ó. Quais países que leem mais? E a gente tem aqui horas gastas por semana, por pessoa, por país, né? E o Brasil tá com 5,2. Nessa média aqui o Brasil não tá tão ruim assim. Mas o grande problema é que aqui não diz, primeiro, falta metodologia e o que está lendo também. Você pode gastar tempo lendo um monte de coisa, você pode ler tweet. Mas a gente tem uma noção clara de que no Brasil, vamos concordar aqui, se você teve alguma experiência internacional para você comparar com o Brasil, no Brasil se lê muito menos. Quantas pessoas... Vamos fazer aqui um levantamento com a galera Empírico. Quantos livros você leu esse ano até agora? Quantos livros você terminou de ler? Dá um número assim. 2, 4, 0, 1. A nossa audiência é diferenciada também, né? Mas tem muita... A maior parte das pessoas não leu nenhum. Né? 20, ó, o Henrique. E outra coisa também, esses números de leitura, eu tenho que fazer esse parênteses também, enquanto a galera tá passando os números, de que esses números não indicam o tipo da leitura que você tá fazendo. Pode ter gente que lê muito, mas é muito livro de autoajuda, por exemplo. De repente pode te ajudar pra alguma coisa, mas não é mas leitura... tá tudo bem, já é melhor que nada, né? Tipo assim, enquanto exercício de aprendizado e hábito, melhor que nada. Ele leu 15 livros, tem gente que leu 15, ele leu 21. Passou um com 67. Não, 32 eu vou duvidar, desculpa. Não, eu não duvido não. Eu não duvido. 32 em 11 meses? 12 meses. Dependendo do livro que você estiver lendo, é verdade. Não, meu bem, eu não duvido. Sabe por quê? Tipo assim, no ensino médio, eu tive um ano que eu li 180 livros. Você pega a coleção Vagalume, você manda ver, não dá, dá sim. Galera não tem... Esse ano eu terminei de ler 3. Gente, não vem com esse preconceito. O menino fala, o que adianta ler livro de ficção? Adianta pra caramba, você tem que ler livro de ficção também, pelo amor de Deus. Exatamente. Acho que eu terminei de ler esse ano. E eu li também o Heródoto, né? Guerra do Peloponeso e o Heródoto. E eu li mais um livro da biblioteca sobre os espartanos também,
que nem era tão bom assim, que aquele do Cartledge. Aquele eu li todo também. Eu li 3, tá? Eu terminei 3 até agora e eu tô lendo agora o Diógenes Laertius. Mas eu fiquei muito preocupada com esse comentário, gente. Deixa eu falar. Não fica com esse negócio que você não vai... HQ é legal de ler. Leia HQ se é o gênero que você gosta. Leia ficção, leia o que te dá prazer. Leitura tem que ser um momento de prazer só. Não fica botando na cabeça que você tem que ler livro não literário, livro de acadêmico. Fanfic, conta fanfic se for bem. O lance é o seguinte, a fanfic, como ela é escrita, né, igual, eu sei que tem uma produção muito grande de fanfic, mas aí você tem que pensar na correção do que está sendo escrito, entendeu? Também. Porque o lance da leitura é porque ela alimenta várias outras habilidades e capacidades que você tem. Capacidade crítica, capacidade de análise, capacidade de aprender a escrever direito, corretamente, ortografia e gramática. Tudo isso são habilidades que você extrai da leitura, seja do que for. Não, mas não só isso. Tem benefícios com relação à sua imaginação, à sua capacidade criativa, à sua capacidade de conexão de elementos da realidade. Não, e expande também sua capacidade de uso da língua, né? Pra você escrever bem, você tem que ter um hábito de leitura, entendeu? É tipo assim, é uma coisa que alimenta a outra. Agora, é muito importante ler literatura também, ler os clássicos, porque o autor do livro, ele muitas vezes ele acrescenta na sua vida uma visão de mundo que você não teria lendo o relatório do IBGE, entendeu? Porque quando você pega um clássico para conhecer o Brasil do Machado de Assis, aquilo vai te dar elementos para você, que você nunca vai desperdiçar o que você lê, entendeu? São elementos importantes na compreensão do seu mundo. Então, por isso que é tão relevante. Então, não despreze a ficção também, tá, amiguinho que falou lá mas não conta. Conta muito, pelo amor de Deus. E tem coisa também, é difícil classificar leitura por livro também, porque eu tô pensando aqui, eu li muita coisa esse ano, mas eu li, tipo assim... Artigo. Artigos acadêmicos eu li bastante. Os diálogos platônicos, eu posso contar cada um como um livro? Porque tem um que, tipo assim, a República, beleza, é um livro. Mas você pega... Você tem início, meio e fim, é um livro. Apologia. Eu vou contar como um? Se for assim, então eu li um monte esse ano. Mas eu acho que o problema não é... Por isso que eu não acho que a quantidade de livro não é um número, entendeu? Tipo assim, você lê todo dia? Você consome literatura diariamente? Você tá se alimentando disso? Tipo assim, é meio que o hábito, né? Meio que o bom hábito. É igual ir pra academia. Tá, tem semana que eu vou 2 vezes. Eu botando academia no meio da história. Mas, tipo assim, entendeu? É o hábito, é o exercício, é fazer aquilo incorporar na sua rotina. Eu acho que é diferente, né? O que eu tô fazendo agora, acho que nesse último mês eu li todo dia. Uhum. O que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo esse treco aqui que eu mostrei. E você tá usando até como terapia, né? Pra dormir. O que acontece? Eu tenho 3 dispositivos ligados no Kindle, tá? Com o aplicativo do Kindle. E ele sinca o livro em todos. Aí eu tenho aqui no meu celular, eu mostrei pro amiguinho mais cedo que perguntou como é que eu faço pra ler sem perder onde eu tô, porque TDAH tem isso, né, somente dá uma viajada. Tem esse recurso de régua aqui no aplicativo do Kindle, que você coloca onde você quer, aí você vai passando, você coloca pra fazer scroll da página, sem precisar virar, né? Aí eu leio exatamente na linha que tá em cima desse daqui. E o legal é que é o seguinte, sinca em todos os meus aparelhos. Então eu tenho o celular, eu tenho um iPad mini e eu tenho também o Kindle Paperwhite. O celular tá sempre comigo. Aí eu tô desenvolvendo um músculo agora, que toda hora que tem aquele negócio de pegar o celular pra conferir coisa, olhar na internet, eu tô falando, não, eu abro o aplicativo do Kindle. Aí, tipo assim, eu tô conseguindo desenvolver esse músculo agora. Minha leitura aumentou pra caramba, que toda hora que eu pego o celular pra ver alguma coisa, tipo assim, você quer matar o tempo, não sei o que acontece. A gente já tem um músculo já de pegar o celular e olhar. Não, eu tirei, tipo, mídia social e coisa, tipo, continuo pegando pra olhar. Você pega, eu abro o Kindle, dou uma lida, né? Aí, como fica, ele synca entre todos os aparelhos, quando eu tenho tempo pra ler, que eu quero separar mesmo, aí eu pego um negócio maior, que é o iPad mini, porque eu posso colocar a letra maior mesmo, né? Mais fácil de ler, pra uma sessão mais longa. Aí eu tenho aquele Kindle pequenininho, que eu acho que é o Paperwhite, é o menorzinho. Aí eu deixo do lado da cama, porque aí com ele tem uma luz azul de fundo pra você enxergar no escuro, só que você pode colocar a letra invertida, colocando, tipo assim, igual aqui, o fundo preto, a letra branca, e colocar numa luz baixa, que você consegue ler pra dormir.
e aí eu leio até ficar cansado e eu vou dormir. Então, consegui desenvolver esse hábito, eu tô lendo bastante agora. Essa semana eu li, tipo, sei lá, 100 páginas do Diógenes Laertius. E é tipo assim, coisa de filosofia que eu leio anotando, tá, gente? Eu acho que assim, às vezes rola muito preconceito, sabe? Com o gibi, por exemplo. Porque assim, o Leon não gosta de ler ficção mesmo, né, meu bem? Eu tenho que fazer força. O Leon não curte ficção. Ficção, tipo assim, tem uns livros, tipo, a gente leu 1981. 84. Desculpa. 81, seu aniversário. Que a gente fez até o vídeo há vários tempos atrás, foi quando a gente comprou o Kindle. Foi em 2017. Porque tem uns livros de ficção que é obrigação de eu ler, sabe? Eu quero ler, tipo, Em Busca do Tempo Perdido, Guerra e Paz, eu quero ler umas coisas assim, que são livros muito importantes na literatura. Só que eu não tenho prazer de ler ficção. Você gosta de história, né? Eu gosto de história e filosofia. Exato. É a coisa assim que eu leio sem dor. Você sabe? Sem, tipo assim... Eu gosto de literatura, eu gosto de ler poesia, sabe? Então, assim... Mas eu, por exemplo, eu não gosto de livro didático, que ensina alguma coisa. Eu não... Tipo assim... Eu prefiro ler o resumo, entendeu? Nesse caso. Mas eu leio também, quando é necessário. Mas por prazer, assim, por relaxamento da mente, meu consumo é outro. Tem gente que só vai ler quando tiver desenho. Tem gente que só vai ler um HQ. Tá ótimo, lê, entendeu? Tá bom, tá tudo bem. Porque, às vezes, é igual droga. É a porta de entrada pra você ir pra drogas mais pesadas, entendeu? Depende muito do que você tá fazendo. Eu comecei a ler, tipo, Coleção Vagalume, eu li inteira. Eu devorava a Coleção Vagalume. E talvez alguém podia olhar e falar, nossa, Coleção Vagalume, tipo... Mas pra minha faixa etária e pro hábito que eu tava criando, depois, quando acabou a Coleção Vagalume, eu fui ler a Agatha Christie. Acabou a Agatha Christie, eu fui ler o do Sherlock Holmes. Mas aí você vai saindo disso, você vai lendo outras coisas, né? Mas é isso, porque o seu cérebro, você tem que aprender a ser leitor. Leitura não é uma coisa que é dada. É uma coisa que é treinada. A galera, eu tô vendo muita gente falando, o número de gente que teve com 0 aqui, gente, vocês têm que mudar isso na vida de vocês. Tipo assim, eu vou explicar por que a leitura é importante. Por exemplo, o seu desenvolvimento intelectual, coisa que você não consegue em outro lugar. Isso é uma limitação do ser humano. Existe um nível de complexidade com o qual você consegue lidar com certos tópicos que até hoje eu não vi ninguém conseguir fazer com língua falada. Tem um nível de complexidade que você só consegue, e de profundidade, que você só consegue com língua escrita. Não dá com língua falada. E a língua escrita inaugura pra você, né, se você começar a entrar nesse mundo, um jeito de pensar que é próprio dela. Sim. Que é isso que permite que você possa tratar temas com mais profundidade. E quando você não lê, você não acessa isso. E eu tô falando de todo tipo de... Aí não é só livro acadêmico. Tipo assim, você vai ler... Existem livros de ficção que, na verdade, são livros de filosofia escondidos. Que, tipo assim, o cara tá tratando de alguma ideia muito profunda, elaborada, né? Ali, mas tá contando isso na forma de uma história. Você pode pegar isso de vários autores, né? O próprio Machado de Assis. Machado de Assis, né? Acho que foi o único autor que eu li quase todas as obras dele, assim, de romances, tá, gente? Só o Ressurreição que eu não li. O resto eu li tudo. E, de fato, principalmente quando você sai da fase romântica dele, são histórias filosóficas, né? Uhum. Você consegue tirar muita coisa dali. O Pedro Gabs, quase todo livro é um livro de filosofia escondido. Eu sou mais da sua opinião, assim, eu acho que depende do nível da camada de profundidade, mas o autor, ele sempre tá querendo transmitir uma forma de visão de mundo, né? Exato. Então, tipo assim, ali você vai ter acesso a um nível de profundidade e complexidade para tratar ideias ao qual você não vai ter acesso em outros meios. Você não vai ter acesso vendo vídeo no YouTube, tá? Pro seu desenvolvimento intelectual, você precisa ter acesso a isso. Mas eu não vou dizer que é simples, tá? Tem gente que lê a vida inteira e não consegue passar por uma... Ela começa numa leitura mais rasa, que é o que você... Se você não tem prática, é onde você deve começar. E a galera nunca evolui. Eu conheço gente que lê, tipo, 30 livros por ano, há anos, tipo assim, muitos livros, mas é tudo livro de autoajuda. Eu não tô dizendo que literatura de autoajuda seja ruim, tá? Tem muita literatura de autoajuda boa e que pode, inclusive, te ajudar. Não é bem autoajuda porque o livro tá te ajudando, então o nome não é muito certo, assim, não é você se ajudando, é o livro. Mas, enfim, a questão é, a literatura de autoajuda tem um tipo de linguagem simples demais e acessível demais, porque esse que é o propósito dela, é pra qualquer um pegar mastigada. E ler. Você tem que colocar como meta, se você não tiver chegado ainda, na minha opinião, tá? A conseguir, dentro da sua área de interesse,
Você não vai pegar emprestado de alguém. Você não vai ser igual eu que vai pegar um livro de história. Eu pego um livro de história e de filosofia, eu devoro, tipo assim, eu mato. Eu vou pegar tipo assim, depois do 1984, eu peguei, como é que fala? Admirável Mundo Novo pra ler. Não gostou. Eu tipo assim, eu parei no primeiro capítulo várias vezes, voltei pra começar e não é um livro que não é simples de ler, né? Tem camadas e camadas. Então, tipo assim, dentro do seu interesse, tá? Você não precisa abraçar o interesse de outra pessoa, não queira ser outra pessoa. É dentro do que te interessa. Feliz, Tente acessar coisas cada vez mais complexas. Tente evoluir o seu conhecimento e a sua noção sobre aquele tipo de coisa, tá? Alguém falou assim, eu li, mas só li mangá. Existem mangás que são mais complexos, que lidam com coisas mais complexas da vida, temas mais abstratos. Os japoneses fazem isso pra caramba. Tem uns trecos mega, tipo assim, mega complicado de você entender, que de fato você tem que entrar na cabeça do autor e perceber o que ele tá querendo dizer. E não só isso, se você quiser se aprofundar no treco, existe toda uma área de estudo, até acadêmico, lidando exatamente com os temas que esses mangás que você lê desenvolvem. E você pode entrar isso daí e entender isso cada vez mais. Você pode entrar, por exemplo, tem áreas fortes de estudos culturais, porque você tem que saber muito de cultura japonesa e o jeito do japonês pensar para começar a decodificar o tipo de mensagem, o tipo de temas que estão sendo debatidos nesses mangás. E tem os níveis de leitura também, porque uma obra, ela pode se desdobrar. A leitura que você faz aos 20 anos de uma obra é outra quando você, depois de uma vivência, você pode retornar essa obra aos 40 e ela ter outro significado pra você. A mesma coisa, você lê um mangá, que interessante, mas aí você vai, enveredado por esse caminho, você vai se aprofundando nesse tema e você chega nesse nível que o Leon falou, do conhecimento profundo da cultura japonesa. Se você voltar àquele primeiro mangá que te abriu essa porta, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser outra, entendeu? Porque tem isso da leitura também, né? Ela se renova. Eu acho interessante, tem uma coisa que eu vi recentemente sobre estudo sobre mangá, sobre cultura japonesa no geral, não é só mangá, não, aí entra anime, games e tal, que é, por exemplo, um tema que é muito recorrente, que você vê em mangás /animes, como o Evangelion, que é uma coisa muito interessante de você ver, que é a apropriação dos japoneses de temas religiosos ocidentais. Porque o que a gente vê normalmente, você vê nos Cavaleiros do Zodíaco de alguma forma também, mas o que a gente vê normalmente do nosso ponto de vista ocidental, e eu estou colocando o Brasil como ocidente, embora europeus e americanos vão chamar o Brasil de ocidente, principalmente no sentido de desenvolvimento econômico, mas a gente faz parte do ocidente cultural, tá? A gente é uma derivação da cultura europeia. E a gente não está acostumado a ver a coisa que a gente faz com outras culturas sendo feito com a nossa, que é a gente apropria temas de outras culturas e retrabalha ele na nossa, né? E até temas passados, a própria cultura que a gente, de povos que hoje são ocidentais, que antigamente não eram. Você pode pegar, tipo, cultura, mitologia nórdica, por exemplo. Vamos colocar os povos germânicos, nórdicos, foram povos que eles foram ocidentalizados, né? Eles estavam fora do mundo greco-romano e foram trazidos. E a gente retrabalha a cultura deles, tem o Thor da Marvel, sabe? Umas coisas assim. Retrabalha em vários temas de ficção nossos. Mas é interessante você ver o japonês, por exemplo, que não é um país tipo cristão, pegando temas do cristianismo e retrabalhando como se fossem temas mitológicos, como a gente faz com outras culturas. Então eu vi uma discussão disso muito interessante em coisas como... Você tem animes como o Evangelion, que você tem um negócio lá de Eva e coisa do tipo. Você tem em jogos como o Bayonetta, que trabalha temas do Inferno de Dante, coisa do tipo. Devil May Cry também, mas Bayonetta principalmente. Você tem várias áreas do Japão eles fazendo isso. E quando você pega e você começa a entender como é que é esse... Vamos colocar assim, é um tipo de etnocentrismo reverso, né? Que em vez de ser etnocêntrico, a gente interpretar a cultura dos outros pelos nossos pontos de vista, a gente vê a nossa cultura sendo interpretada pelo ponto de vista dos outros. E existe toda uma discussão e um estudo sobre isso que é muito interessante. Se você é interessado nessa área de cultura japonesa de mangá, você entrar e começar a ver isso, sabe? Uma coisa tipo assim, em termos de estudos culturais, antropológicos e tal, você pode abrir um nível de complexidade de temas no qual você pode se aventurar, que é muito interessante, sabe? É muito interessante. E voltando ao que o Leon falou sobre você adquirir capacidades com a leitura, que é diferente, que são capacidades que são diferentes das adquiridas no consumo de outras mídias, é muito impressionante quando a gente pega o feedback da compreensão de um vídeo, por exemplo. Esse consumo do vídeo, ele também expõe
quem tem essa habilidade de conseguir mergulhar nos assuntos um pouco mais complexos e amarrados, né? Porque, assim, tanto o texto escrito, mas também o texto no vídeo, ele é um tecido, né? Ele são várias coisas que estão atuando ali e operando para dar um sentido. Então, você tem um fio condutor daquilo que você está falando. É como se fosse uma argumentação, é como se fosse uma redação. Você tem um problema e você vai desenvolver aquele problema e tudo mais. Quem tem o hábito de perceber isso na linguagem escrita, quem consegue fazer esse diálogo com o escrito, na hora de consumir um vídeo, ele tá ligado nisso, que é uma construção de um argumento. E ele acompanha esse processo, ele consegue acompanhar o que você está fazendo na discussão daquele ponto. Se você não tem o hábito da leitura, na segunda respirada que a pessoa deu, você já esqueceu o que ela falou na primeira respirada. Entendeu? Tipo assim, e nós temos um problema agora, que é real, que é o consumo de conteúdos curtos. O que está agravando isso enquanto comportamento de internet, por exemplo. As pessoas estão perdendo a capacidade de consumir um conteúdo inteiro que não seja só de gag, né? Que tipo assim, faça um gag, 3 minutos depois dá um gag, 3 minutos depois dá um gag. Se você tem uma construção de argumento que ela perpassa mais de 20 minutos, tipo assim, eu comecei aqui, mas eu estou desenvolvendo a minha ideia e essa ideia demora 20 minutos, poucas pessoas chegam até a conclusão dessa ideia. É impressionante ver essa análise. E isso é resultado e é uma das consequências dessa não construção de habilidade que a gente constrói quando lê. Que é você sentar com o autor e na leitura você ir acompanhando aonde que ele quer te levar, né? Então, eu queria encorajar todo mundo a ler, porque, de fato, se você é uma das pessoas que várias pessoas eram zero aqui, a gente tá gravando isso aqui em dezembro, você não lê um livro o ano inteiro, você provavelmente não tem hábito de leitura. A coisa que eu gostaria que você fizesse, tá? Comece a procurar coisas que podem te interessar. Você não tem obrigação de terminar todo o livro que você começa, tá? Experimente coisas e veja o que te prende. A coisa sobre a qual você gostaria de saber mais, o que te dá mais satisfação na leitura. Experimente mesmo, tipo assim, pega várias coisas pra ler, você não precisa terminar de ler tudo. Se você leu o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, não te prendeu, troca de livro. E descubra o que te interessa. E você pode pegar isso, como eu dei o exemplo aqui do mangá, desses estudos sobre como que os japoneses se apropriam da cultura e retrabalham a cultura ocidental e tal, principalmente em termos de cristianismo, que é bem interessante. Identifique uma coisa que te interessa já, se você já sabe, e procure tópicos mais aprofundados naquilo. Tipo assim, agora que eu sei disso, isso daqui me interessa, qual que seria o próximo passo para eu saber mais sobre isso? E aí você vai atrás dessas coisas e de repente você desenvolve um hábito. Eu vi gente perguntando o que eu faço nas férias. Às vezes é hora, se você tá ocioso, é hora de você iniciar um bom hábito para sua vida. E uma professora de matemática falando que isso que eu tô falando sobre o consumo até de vídeo, que ela percebe isso em sala de aula, lecionando matemática. Então, a habilidade de resolver problemas passa pela sua capacidade interpretativa da linguagem. Então, assim, e você só vai treinar isso com leitura, não tem jeito.